Pessoal, bem-vindos ao Kit to the World. Eu sou o Tiago e hoje vou falar sobre a história de Portugal parte 5. Lembram-se no último episódio nós ficámos no ano 1325 quando Dom Afonso IV subiu ao trono. Dom Afonso IV era o oposto de Dom Dinis. Era sério, sóbrio e autoritário e geriu com um pulso ferro, o que lhe valeu o cognome do Bravo. Melhorou a justiça e definiu muitas regras que afetavam o dia-a-dia das pessoas, como a roupa, as relações e a alimentação. Nessa altura, eles não iam muito longe da costa porque os seus barcos e os seus conhecimentos não permitiam. Mas neste reinado fez-se uma viagem diferente. Os pescadores se perdiam por causa das tempestades, falavam novas gírias na costa da África. Dom Afonso IV decidiu mandar navegadores para explorar essas ilhas e assim descobriu-se as Canárias. A expedição foi um sucesso, mas não trouxeram riquezas suficientes para pagar a viagem. A notícia espalhou-se pela Europa e em 1344 um infante castelhano conseguiu que o Papa lhe desse o título de Senhor das Canárias. Dom Afonso IV protestou, mas nada lhe valeu, e ainda hoje as Canárias são um território espanhol. Em 1336, Dom Afonso IV atacou Castela porque Dom Afonso X rejeitou a sua filha para se juntar a Leonor de Gusmão. A paz voltou quando vieram notícias que os árabes do norte da África decidiram planear um ataque na Península Ibérica. Em 1140, na Batalha de Salado, os dois Afonsos juntaram-se para combater os árabes, tendo vencido. Neste reinado aconteceu a pior calamidade do século, a peste negra. Era uma doença muito contagiosa e em menos de uma semana uma pessoa podia morrer. Uma bactéria que existia nos ratos passava para os humanos através da picada das pulgas. A peste negra começou na China em 1340 e chegou pelas rotas comerciais da Ásia. Em 1347 chegou à Crimeia, espalhando-se pelas várias cidades do Mediterrâneo através de mercadores genoveses. Daí espalhou-se para o resto da Europa e para o norte da África, matando mais de metade da população. Ainda hoje não sabe como algumas pessoas sobreviveram a um tempo em que não tinha remédios. As sugestões da cura da altura eram tão tontas como não pensar na morte, dormir com os bois ou comer apenas alimentos frios. Nos locais em que se aperceberam que a peste vinha por mar, proibiram a entrada de navios. Foi na Itália que se inventou a quarentena, quando decidiram que os infectados ficassem 40 dias isolados. Em Portugal, a peste entrou em 1348 e por altura de Natal desapareceu, reaparecendo a cada 10 anos com menos força, até ao século XVII. A família real quase não foi afetada. A propagação daquela altura era muito mais lenta porque não havia transportes de hoje. O Covid durou uns meses a chegar à Europa, enquanto a peste negra demorou 7 anos. Entretanto, o filho mais velho e herdeiro do trono, Dom Pedro, havia casado por decisão do seu pai com Dona Constança. Após dar à luz ao terceiro filho, Dona Constança morreu, o que permitiu que Pedro juntasse a Dona Inês de Castro, que era a pessoa a quem estava apaixonado. Este romance não agradava a muita gente da corte, mas com o consentimento do rei, mataram Inês em 1355, 2 anos antes de Dom Pedro ser rei. Pedro revoltou-se contra o pai e mandou sepultar Inês como uma rainha. Este romance propagou pelos séculos seguintes, dando origem a diversas lendas. E há até uma lenda que diz que Dom Pedro desenterrou a Inês para a coroar. Dom Pedro nasceu em 1320,
e subiu ao trono em 1357 com 37 anos e morreu 10 anos depois com 47 anos. Gostava de caçar, comer comida, festas, gostava de aplicar a justiça e trabalhava para aumentar o tesouro da coroa. Já antes de ser rei, Dom Pedro tinha autorização do pai para os assuntos da justiça e ele criou leis como a do Beneplácito Régio, em que todas as ordens do Papa tinham de ser aprovadas pelo rei. Era exigente e não aceitava corrupção e da mesma maneira castigava os ricos e os pobres. Ficou com os cognomes de Justiceiro ou Cruel. O reinado de Dom Pedro foi uma época de paz e sem guerra com os reinos vizinhos, ao contrário de Castela, que tinha lutas internas. Curiosidade: na península havia 3 Pedros a reinar: o de Portugal, o de Castela e o de Aragão. Também por esta altura a França e a Inglaterra estavam numa guerra que durava mais de 100 anos. Começou em 1328, quando Carlos IV de França morreu sem deixar descendentes diretos. Os franceses escolheram Filipe IV, um primo, mas Eduardo III de Inglaterra, que era um parente ainda mais próximo, resolveu reclamar o trono. A paz só aconteceu em 1453 com a vitória dos franceses. Para esta vitória contribuiu a famosa Joana d'Arc, que nesta altura era muito raro as mulheres irem para a guerra. Em 1367, Dom Fernando subiu ao trono com 22 anos. Assinou a paz com Castela, mas mais tarde apoiou a luta com Henrique em troca de terras. Com armas, dinheiro e homens, pensou que ia ser fácil conquistar um reino cheio de conflitos. Antes da guerra, tentou unir-se ao reino de Aragão, propondo casar com a princesa Leonor. Naquele tempo, as comunicações eram tão lentas que antes do casamento a guerra estalou. Só terminou em 1370 com a influência do Papa. Para fortalecer a paz, Dom Fernando propôs a Henrique Castela para casar com a sua filha, também chamada Leonor. E quando não tinha rainha, era a irmã de Dom Fernando que fazia o papel da primeira dama da corte. Era tão bonita que Dom Fernando pensou em pedi-la em casamento, o que se tornou um escândalo. Por sorte, nessa altura, conheceu Leonor Teles e apaixonou-se. Mas isto também causou grande confusão. Como era casado e com um filho, Dom Fernando teve de pedir ao Papa para anular o casamento. Como ninguém aceitava esta situação, fugiu para o norte em 1372 para casar com Leonor Teles. No mesmo ano entrou numa segunda guerra com Castela, mas os castelhanos atacaram primeiro. Mal ouviram os boatos. Entraram por Portugal adentro, chegando a Lisboa. Com Lisboa crescera para fora das muralhas e os homens que foram lutar estavam mal organizados, não foi possível impedir pilhagens e destruição. No entanto, conseguiram impedir a tomada da cidade. O cerco prolongou-se e Dom Fernando mandou pouco apoio, já resolvera esconder-se entre as muralhas de Santarém. A paz veio novamente com a influência do Papa e foi selada com vários casamentos entre as duas famílias. O povo português estava profundamente descontente e tinha sofrido bastante, e o seu rei era de pouca confiança. Depois desta invasão, Dom Fernando mandou fazer uma nova muralha para proteger os habitantes de Lisboa. As pessoas ficaram contentes, o que levou o rei a reconstruir muralhas em várias outras cidades importantes: Porto, Viana, Évora, etc. As duas obras destas guerras gastaram muito do tesouro real e Dom Fernando teve de arranjar soluções para reerguer a nação. A lei das Sesmarias é um exemplo disso. Por exemplo, obrigava quem tivesse terras a cultivá-las, caso contrário seriam distribuídas a outros. Os pedintes tinham de trabalhar no campo, os preços dos alimentos não podiam ser muito elevados.
O Dom Fernando estimulou o comércio por via marítima, que era o meio mais rápido e eficaz. Portugal exportava vinho, frutos secos, mel e sal. E importava tecidos, armas, trigo e metais. Dom Fernando, aliciado pelos ingleses, voltou a planear um ataque a Castela e mais uma vez os espanhóis anteciparam-se a atacarem em Elvas. Dom Nunes Álvares Pereira, responsável pela defesa dessa zona, propôs uma luta entre 10 portugueses e 10 castelhanos, mas Dom Fernando proibiu esse confronto e atacou por mar no sul, onde achava que seria mais fácil. O contrário aconteceu e os portugueses perderam, apesar de serem mais. Os ingleses que chegaram para ajudar causavam ondas de violência onde passavam. A solução dos ingleses foi cobrar dinheiro a quem não quisesse ser atacado, o que só fez enfurecer mais os portugueses. Quando os exércitos dirigiam para o Alentejo, Lisboa ia ficando mais desprotegida. Os castelhanos atacaram Lisboa, mas a nova muralha impediu o pior. Foi chamada a Ordem Militar do Crato para defender Lisboa. Leonor Teles foi uma mulher muito influente e usou o seu poder para dar cargos altos aos seus familiares e a eliminar os concorrentes ao trono. Em 1382, com Dom Fernando muito doente de tuberculose, Dona Leonor tentou matar o seu irmão, Dom João Mestre Davis. Nesse mesmo ano terminava a terceira e a última guerra com Castela, sem grandes combates para a tristeza dos ingleses, que queriam enfraquecer os reinos da Península Ibérica. Para assinalar a paz, a única filha dos dois reis, Dona Beatriz, apenas com 10 anos, casou com o rei de Castela. Isto preocupava os portugueses que temiam perder a independência. Dom Fernando morreu em outubro de 1383. Dona Leonor assumiu a regência do reino. Dom João Mestre Davis, apoiado por Nuno Álvares Pereira e Álvares Pais, resolveu matar o amante da rainha, Conde Andeiro. Leonor abandonou Lisboa, que era um sítio onde apoiava-se Dom João, e refugiou-se em sítios que as pessoas apoiavam. Álvares Pais propôs à rainha para casar com o Mestre Davis, mas ela recusou. Foi forçada a abdicar a regência a favor da sua filha e do rei castelhano. Seguiu-se uma época de lutas entre os que defendiam o Mestre Davis e o rei de Castela. Terminou aqui a primeira dinastia com a sucessão do trono por definir. Espero que tenham gostado. Dê um like e subscreve no canal. Adeus!